Qual foi a última vez que você pensou em problema? Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito bem-vindo. Eu falo sobre produtividade, foco e disciplina de uma forma esplêndida, trazendo brilho, sofisticação e ativando o seu poder interno. Eu queria saber qual foi a última vez que você pensou em problema. Provavelmente foi no último segundo. Provavelmente foi hoje. Provavelmente no último minuto. Enfim. E por que isso, né? Por que será que pensamos única e exclusivamente em problemas? Eu não sei se você já parou para pensar, mas o nosso cérebro, ele é movido a pensar e responder perguntas, né? Normalmente fazemos perguntas para ele, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, e ele vai lá e responde. E aí a gente sempre pergunta, nossa, por que que eu não tenho dinheiro? Nossa, por que que eu tenho mais dívidas? Por que que eu fiz essas dívidas? Por que que eu tô tão gorda? Porque, né, sempre perguntando o porquê daquele problema. Sempre perguntando por que eu causei aquele problema, por que que eu tô naquele problema, por que que o mundo é assim, por que, enfim. E aí, eu quero que você pense qual pergunta que você poderia e deveria mudar para uma forma positiva, para uma forma de solucionar aquele problema. Então, assim, suponhamos que você está em dívida. E ao invés de você falar assim, nossa, por que eu estou em dívida? Como que eu faço para sair das dívidas? Você pode perguntar, como que eu faço para ganhar mais dinheiro? Como que eu faço para ter renda extra? Como que eu faço para diminuir meus gastos? Como que eu faço? Entende? Que você não use a palavra dívida, que você não use esse comportamento só pensando no problema, só falando do problema. Porque, olha só, todos os seres humanos, todos não, mas vamos pôr aí uma grande população, né, uma grande massa, elas não pensam. Elas não pensam. E se é pra pensar em problema. Poxa, pensa bem. Todo mundo, assim, sabe? Aquela grande massa vai, acorda, trabalha, faz o que o chefe manda, faz o que o marido manda, faz o que, enfim, é obrigada a fazer, volta, janta e dorme. É isso que você faz. 99% dos dias, normalmente, né? As pessoas, a grande massa. Vive como se fosse um robô. Não tem um bendito 10 minutos para sentar e pensar como sair disso. Sentar e pensar como melhorar de vida, sentar e pensar como conseguir um aumento no salário, sentar e pensar em alguma coisa para solucionar aquilo ali que você está sentindo. Não para pensar. E quando você não para pensar, você simplesmente está vivendo igual um robô. Você simplesmente está vivendo a vida de outras pessoas. Você está vivendo vida de pessoas que talvez poderiam ser seus funcionários, mas são seus chefes hoje porque você não pensa. E se pensa, pensa errado. Se pensa, pensa em problemas. Se pensa, pensa em reclamar. Se pensa, pensa em coisas ruins. Se pensa, pensa de forma que a humanidade pensa. Saia disso, saia do automático. Comece a perguntar e pensar de forma inteligente, de forma correta, assim, da melhor forma para aquela pergunta. Faça a pergunta correta, faça a pergunta boa. Sabe aquelas pessoas na escola que ficavam o tempo todo perguntando? Eu tenho certeza que essas pessoas, elas estão, em algum momento na vida delas, elas foram boas. Talvez hoje elas estão num caos, talvez hoje você está acima delas, mas eu tenho certeza que essas pessoas, elas pensavam. E em vez da gente reclamar dessas pessoas, deveríamos inspirar nelas. Deveríamos avaliar por que que ela faz tanta pergunta. São pessoas interessadas, são pessoas curiosas. Se você não era essa pessoa na escola, você não era curiosa no assunto, você não era, você não achava que era importante questionar, você não achava que era importante perguntar o porquê. E aí você vai vivendo aleatoriamente. Vai vivendo porque o pai e a mãe faz, vai vivendo porque o marido falou pra você fazer, vai vivendo porque era o que tinha de viver, era o que tinha de fazer. Você tá talvez como dona de casa, mas você gostaria de ser empresária, você gostaria de ser dona do mundo. Mas você tá aí, dona de casa, porque você chegou aí. E nem sabe como chegou aí. E nem sabe como estava a sua vida, a sua situação que você acabou chegando aí. Pergunta, questione, pense.
Eu vou aqui te falar um exercício para você fazer todos os dias. Você tem uma pergunta, você tem um... Sabe aquela pergunta que todos nós temos, assim, que é importante? Aquela pergunta, assim, que fica o tempo todo martelando na nossa cabeça. Às vezes vem de perguntas diferentes, mas igual essa que eu falei de dívidas. Ah, como que eu saio das dívidas? Como que eu tenho mais dinheiro? Alguma coisa assim. Mas sempre voltada, suponhamos, para o dinheiro. Ok. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um caderninho, ou seu bloco de notas, enfim, alguma coisa para você escrever. E você vai pôr um título a essa pergunta. Escolhe uma pergunta. E aí pode ser, de preferência, pergunta bem elaborada, né? Boa. Mas se não, faz a pergunta qualquer mesmo que você tenha aí na sua mente. E aí você vai escrever como se fosse um título. Você vai lá, escreve. Ah, como ganhar 10 mil reais por mês. Ok. Você vai escrever embaixo dessa pergunta 10, 20 soluções para esse problema. E eu quero realmente, de fato, que a sua mente trabalhe. Então não é para colocar uma solução, duas soluções. Não é para fazer isso. E também não é para falar assim, sendo engenheiro, e aí você é advogado. Não é isso. É de acordo com a sua realidade, o que você pode fazer para conseguir ganhar, fazer 10 mil reais no mês. Aí você pode escrever, vender brigadeiro, enfim, você vai criar 10 soluções. Ah, mas é muito difícil 10, é muito difícil 20, é impossível. Ok, faz 5. Mas não faz só 2, só 3, o que você já sabe. Tenta pensar, ativar o seu cérebro a pensar. Ele está preguiçoso. Se você nunca fez isso antes, se você nunca pensou, se você nunca procurou a solução de algum problema, provavelmente ele está preguiçoso, ele não quer pensar. O músculo do pensamento não vai estar ativado, não vai estar hipertrofiado, gostoso. Então você tem que ativar ele. E para ativar é fazer exercício. Não é? Para você ter uma força muscular, você não tem que fazer exercício. Então você vai ativar fazendo exercício. Ativar pensando. E fica com essa pergunta no seu dia a dia, no seu decorrer do dia, porque talvez vai chegar algum insight e você vai lá e, opa, escreve lá na sua listinha. E aí, faça todo dia. Todo dia. Todo dia soluções diferentes, todo dia cria pensamentos, ideias diferentes do que você criou para a mesma pergunta. Se hoje você criou 5, cria 6 amanhã para a mesma pergunta diferente. Não é aumentando um, é você criar 6 maneiras diferentes de fazer solucionar aquela resposta, aquela pergunta. Você vai ser um crânio, você vai ser um gênio, você vai ser o dono da empresa que você trabalha hoje, eu tenho certeza. Tenho certeza. Vem aqui e me conta nos comentários o que você achou, como que foi essa experiência e principalmente, daqui a um tempo você vem aqui e me conta que você se tornou, de fato, a chefe dessa empresa, a dona dessa empresa, que hoje você é milionária, que hoje você não tem dívidas, que hoje você emagreceu, simplesmente porque você pensou. Tenha um ótimo dia, compartilhe, curta esse vídeo e me manda um feedback, tá? E segue, claro, nas outras redes sociais.